O assunto do nosso papo de hoje é como ficam seus imóveis no caso de uma separação no casamento. A gente sabe que ninguém casa pensando em se separar, mas é importante que você saiba como ficam seus imóveis em caso de uma separação. Eu sou a Tati Gurgel e esse é o Papo Legal. Nós temos no Brasil, principalmente, 3 tipos de regime de casamento: a comunhão parcial de bens, a comunhão universal de bens e a separação total de bens. No casamento com comunhão parcial de bens, que é o mais comum hoje em dia, e a regra é a mesma para a união estável, temos o seguinte. E quando falamos em união estável, é importante frisar que união estável é diferente de namoro. A união estável é a união de 2 pessoas de sexo diferente ou do mesmo sexo com a intenção de constituir família. Então, na comunhão parcial de bens, como ficam seus imóveis? No caso da comunhão parcial de bens, os imóveis adquiridos antes do casamento não entram na divisão em caso de uma separação. Os imóveis que foram adquiridos após o casamento, eles serão divididos em partes iguais entre os cônjuges, ficando 50% para cada um. No caso de uma doação ou herança de imóveis recebidos durante o casamento, na hora da separação, a herança e a doação não entra na divisão de bens. Somente o cônjuge que recebeu a doação ou a herança vai ficar com o imóvel após a separação. Agora sobre o regime de comunhão total de bens ou comunhão universal de bens. Esse regime não é mais tanto utilizado hoje em dia. Tanto que para você se casar com comunhão universal de bens, é necessário que faça antes do casamento um pacto antinupcial para se estabelecer quais são as regras com relação aos bens. Mas em regra geral, no casamento com comunhão universal de bens, todos os bens imóveis adquiridos antes e durante o casamento, no caso de uma separação, eles serão divididos igualmente entre o casal. No caso de uma doação ou uma herança de imóveis, também serão divididos igualmente no caso de uma separação. Já no caso de um casamento com separação total de bens, não existe imóveis em comum a ser partilhado. Gostou do vídeo? Então curta, compartilhe, me siga no Instagram e na próxima semana eu vou falar como ficam os imóveis no caso de morte de um dos cônjuges. Eu te vejo na próxima semana com mais um Papo Legal. Ficou bom?